E aí, galera, beleza? Vamos lá? Olha só, eu espero que vocês estejam compreendendo todas essas ferramentas que a gente está apresentando relacionadas à localização geográfica, a questão das coordenadas geográficas, a questão da orientação norte-sul, leste-oeste. É fundamental que essa compreensão esteja com vocês aí para a gente poder avançar. Inclusive, para esse tema que eu quero introduzir hoje com vocês, eu preciso muito que esteja muito, né, espero que esteja claro para vocês como funcionam essas linhas imaginárias, paralelos e meridianos, porque a gente vai usar para falar do tema fusos horários, ok? Nosso objetivo hoje é falar sobre fuso horário. O que é o fuso horário, gente? Quem já foi viajar, quem já saiu do Brasil, sabe que, por exemplo, quando você vai para a Europa, você precisa ajustar o seu relógio. Quando você vai para os Estados Unidos, então geralmente você precisa se organizar, porque existem horários diferentes adotados para cada uma dessas regiões. O nosso objetivo aqui é entender por que isso acontece e como isso funciona, tá? Então, primeira coisa é recordar o movimento de rotação da Terra. A Terra desenvolve um movimento de rotação, que é um movimento que ela tem em torno do seu próprio eixo, um movimento que dura 24 horas. Esse movimento está acontecendo e o nosso planeta está girando em torno do Sol, que é o movimento de translação, ao longo dos 365 dias e 6 horas. Então, cada face, cada pedaço da esfera, né, que compõe o nosso planeta, do nosso planeta, está recebendo luz em um momento diferente. Então, quando nós estamos agora, de repente vocês estão vendo esse vídeo no horário da manhã, no período da manhã, por volta das 8 da manhã. Então, naquele momento, a radiação solar está iluminando a porção do planeta que corresponde ao nosso país. Em outra localidade do planeta, nós teremos um nível de iluminação diferente, ou ela pode não estar vendo a luz do sol naquele momento. Então, a população japonesa, por exemplo, vai estar às 8 da noite. Então, só para vocês, a gente usar um exemplo que é muito comum de se usar, da diferença de 12 horas de fuso. Então, o fuso é justamente essa diferença que tem entre um país e outro. E essa diferença se justifica em função do movimento de rotação. Então, primeira coisa, o fuso horário é fruto de uma convenção. É fruto de um acordo internacional feito no final do século XIX, através da Conferência Internacional da Geografia, em que, ao definir o meridiano central, o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, definiu-se também como seria a dinâmica dos fusos horários. Qual seria a referência? Então a referência é, naturalmente, o meridiano central, que seria o zero. E a partir disso, e aí nós temos uma linha imaginária, que é o meridiano central, que passa pela Inglaterra, cruza a África. Então essa é a linha principal, o chamado meridiano de Greenwich. Diante dessa definição, adotou-se que todos os países que estiverem situados a leste de Greenwich estariam com horas adiantadas. Todos os países ou localidades que estivessem a oeste estariam com horas atrasadas em relação ao horário central. Isso porque o movimento é de oeste para leste, então uma localidade no extremo leste está de fato vendo o sol enquanto a outra não está vendo. É uma referência só. A gente poderia começar de outro jeito, mas começamos dessa forma. Então, de Greenwich para leste aumenta, de Greenwich para oeste diminui. Ok? Esse é o primeiro princípio. Agora, vem uma discussão. Como se define quantas horas? Qual é o critério adotado para saber? Estamos 4 horas atrasados em relação ao meridiano central. Estamos 12 horas atrasados em relação a Tóquio. Então, como é que se define isso? Vamos considerar a variação total em graus de uma circunferência, certo?
Então uma circunferência tem o total de 360 graus. O total dessa circunferência corresponde à volta completa da circunferência. Então, se um ponto, um local da Terra recebe a luz do Sol, esse mesmo local vai receber novamente com a mesma intensidade, no mesmo 24 horas depois, que é um movimento completo. Então, qual é o critério adotado pela Convenção dos Fusos Horários? Nós calculamos 360 graus, que é a distância completa, da volta completa do planeta, dividido pelas 24 horas. O que a gente quer saber é quantos graus corresponde a uma hora. Tudo bem com o raciocínio? Vou repetir. 360 graus, que é a extensão completa da Terra, a volta completa do planeta, dividido pelas 24 horas, que é a duração total do movimento de rotação da Terra. Essa continha, 360 dividido por 24, vai resultar 15. Ou seja, 15 graus. A cada 15 graus que a Terra se movimenta, isso corresponde no movimento de rotação a uma hora. A cada 15 graus, uma hora. Tá claro? Então, 360 dividido por 24 é igual a 15. 15 graus. Então, a cada 15 graus de longitude, e aí usando o meridiano central, a gente usa sempre a longitude, a cada faixa de 15 graus corresponde a uma hora. E aí nós convencionamos, a partir do central, faixas de 15 graus para a gente definir os fusos horários. Então a cada faixa de 15 graus é um fuso, a cada um fuso corresponde a uma hora. Então, por exemplo, regiões localizadas a 30 graus oeste, se já está a oeste em relação ao central, está atrasado. Então está 2 horas atrasado. Uma localidade que está a 30 graus leste está 2 horas adiantada. Uma localidade que está a 150 graus leste está 10 horas adiantada. Certo? Então essa é a ideia. Nós definimos, fatiamos o planisfério em faixas de 15 graus e essas faixas correspondem, cada faixa de 15 graus corresponde a um fuso. Por isso a diferença de 12 fusos para o Brasil e para o Japão. Vamos pegar um exemplo simples. O Japão está na faixa dos 105 graus leste. Portanto, são 9 fusos em relação ao meridiano central, a Greenwich. Então, o Japão está 9 horas adiantado em relação a Londres, que é a cidade de referência que a gente usa para a definição do fuso horário. Aí você pergunta, mas professor, você não falou que são 12? O Brasil está no fuso 45 oeste. Nós estamos na faixa 45 oeste. 45 graus corresponde a 3 fusos. Então, são 3 fusos do Brasil para Londres e 9 fusos de Londres para Tóquio. 9 mais 3 são 12. Tudo bem? Isso para dar um exemplo para vocês. Toda vez que vocês tiverem um exercício que fale de fuso horário, o que você tem que observar? A longitude. A latitude não muda nada, gente. Não considerem latitude para a discussão de fuso horário. O que conta para nós, o que é relevante, é a longitude. Ok? Então se eu falo para vocês, tal localidade está na faixa dos 60 graus oeste. Como é que eu vou saber? Se é oeste, está atrasado. Sempre. 60 dividido por 15 dá quanto? Professor, dá 4. Ok, são 4 horas atrasado. 75 graus a leste. 75 por 15 dá? Dá 5. Então, se está a leste, está adiantado. Ok? Tudo bem, gente? É simples assim. A última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando vocês olharem para o planisfério dos fusos horários que são adotados, nós veremos que a linha do fuso ela contorna os territórios. É o chamado fuso prático. Por quê? Algumas localidades, e o Brasil fez isso, resolveram evitar que o mesmo estado, uma mesma região, tivesse fusos diferentes. Então ela contorna, como é uma convenção, como é um critério adotado, contorna para poder definir os fusos horários do país. Então o Brasil, por exemplo, a gente vai falar depois, nós adotamos 4 fusos porque nós somos um país longitudinalmente extenso, tá bom? Mas esse é um assunto para a próxima aula. Tudo bem?
Beleza? Então, começamos com a dinâmica do fuso horário. Então, eu vou colocar conceitos aqui para vocês e vocês vão acompanhando e a gente vai discutindo esse assunto, tá bom? Um abraço, até a próxima.